A pergunta que está na cabeça de toda a gente no mundo financeiro é esta: será que o mercado de 2025 está metido numa bolha perigosa? A resposta, como vamos ver, não é nada simples. Os sinais são contraditórios, por isso vamos mergulhar nos dados para tentar perceber o que é que se está realmente a passar. E para começar, esta citação do famoso investidor Ray Dalio põe logo as cartas na mesa. A comparação com 1929 e 2000 não é uma coisa que se diga de ânimo leve, pois não? Estamos a falar de dois dos maiores colapsos financeiros da história. Portanto, o que está em jogo é sério. O que torna a situação atual tão, mas tão complexa é que o mercado parece estar a ser puxado em duas direções completamente opostas ao mesmo tempo, e isto cria um paradoxo de altíssimo risco. E o paradoxo é este. Por um lado, temos um crescimento que é real, genuíno. As grandes empresas de tecnologia, as que lideram o mercado, estão a gerar lucros e dinheiro a um ritmo impressionante. Isto, claro, é um sinal de saúde. Mas, por outro lado, as avaliações, ou seja, o preço das ações, atingiram níveis que são historicamente absurdos, alimentados por uma euforia que faz lembrar outros tempos. Ok, para conseguirmos fazer um diagnóstico justo ao mercado, primeiro temos de perceber o básico. O que é exatamente uma bolha financeira? Como é que ela se forma? Bem, esta é a definição de manual. Numa bolha, o preço de alguma coisa, pode ser uma ação, uma casa ou o que for, descola completamente do seu valor real. O preço é empurrado para cima apenas pela crença de que mais à frente vai haver sempre alguém disposto a pagar ainda mais por aquilo. É a pura especulação. O economista Charles Kindleberger descreveu este ciclo em 5 fases muito claras. Começa sempre com um deslocamento, uma grande inovação que gera um entusiasmo enorme. Hoje essa inovação é, sem dúvida, a inteligência artificial. Depois vem o boom, os preços sobem e a maioria dos analistas concorda que estamos algures por aqui, na fase de euforia. É aqui que a lógica começa a dar lugar ao medo de ficar de fora, o famoso FOMO, antes de chegarmos às fases mais feias de angústia e pânico. Muito bem. Agora que temos as bases, está na hora de vestir a bata de médico e examinar o paciente. Vamos analisar o mercado através de 8 sintomas críticos e tratar cada um deles como uma pista para perceber a sua verdadeira condição. O primeiro sintoma, avaliações extremas. Usamos o rácio Shiller-Cape, que no fundo compara os preços atuais das ações com a média de lucros da última década. Isto dá-nos uma visão mais estável. Ora, o valor atual é de 38,92. O ponto-chave aqui é que este valor já é mais alto do que o pico antes do crash de 1929 e está perigosamente perto do máximo da bolha .com em 2000. É um sinal de alerta gigante. O segundo sintoma é a euforia, e este número 0,46 é a prova disso. É o chamado rácio put-call. Podemos pensar nisto como uma espécie de termómetro do medo. Ele mede quantas pessoas estão a apostar na queda do mercado em comparação com as que apostam na subida. Um número tão baixo significa basicamente que o medo desapareceu. Quase ninguém está a comprar seguros contra uma queda. Isto mostra uma complacência e um otimismo perigosos. Agora o terceiro sintoma. Alavancagem, ou seja, dívida. E à primeira vista o valor assusta. O total de dinheiro que foi emprestado para comprar ações atingiu um recorde de mais de $1 bilhão. Sozinha, esta dívida não causa um crash, mas funciona como um acelerador, magnifica a velocidade e a violência de qualquer queda. Contudo, o valor absoluto não conta a história toda. Porque quando pomos este número em perspectiva e o comparamos com o tamanho total do mercado, ele representa apenas 1,9%. Isto, curiosamente, está abaixo da média histórica. É por isso que, apesar do valor recorde, consideramos isto uma bandeira amarela e não já um alerta vermelho a tocar. O risco existe, claro, mas precisa de contexto. Sintoma 4. Liquidez. Imaginemos que a especulação é um fogo. Bem, as políticas dos bancos centrais, principalmente da Reserva Federal Americana, continuam a despejar gasolina nesse fogo. Esta liquidez abundante funciona como combustível e é o que permite que a especulação e estas avaliações extremas continuem a todo o gás. E aqui chegamos ao sintoma psicológico, a frase que se ouve em todas, mas todas as bolhas da história. Desta vez é diferente. A narrativa que domina tudo é que a inteligência artificial é tão revolucionária, tão transformadora, que as velhas regras de avaliação simplesmente já não se aplicam. É a justificação clássica para preços irracionais. O sexto sintoma, e este é um clássico de fim de festa, é a especulação pura. Este número mostra o desempenho de um cabaz de empresas de tecnologia que não dão lucro. Uma subida de 52% neste tipo de ativo é um sinal clássico de que o dinheiro está a fluir para as áreas mais arriscadas e especulativas do mercado, um comportamento típico das fases finais de uma bolha. Ok, com todos estes sintomas analisados um a um, chegou a altura de juntar as peças do puzzle e chegar a um diagnóstico final sobre a saúde do mercado neste momento. E o resultado é bastante claro.
Dos 8 sinais que investigamos, 5 estão a piscar a vermelho vivo, a indicar um risco grave e manifesto. Os outros 3 estão em bandeira amarela, ou seja, a sinalizar um risco elevado que precisa de ser vigiado de muito perto. Este quadro resume então o nosso diagnóstico. Os 5 alertas vermelhos são os que já vimos. Avaliações fora de série, euforia total, excesso de liquidez, a narrativa do "desta vez é diferente" e a especulação desenfreada. As bandeiras amarelas incluem a alavancagem, que é um risco mas com nuances, e também a alta atividade de IPOs e a concentração do mercado em poucas empresas. No geral, o diagnóstico aponta para uma fase avançada de euforia, com um risco substancial de uma correção bem severa. Contudo, há sempre um contudo. Esta não é uma repetição exata do passado. Há um fator absolutamente crucial que torna a situação de 2025 diferente. E é muito importante perceber qual é. A grande diferença para a bolha .com de 2000 está na qualidade das empresas que lideram o mercado. Em 2000, muitas das empresas líderes eram só promessas e projeções, mas não tinham lucros. Hoje, as empresas que estão a puxar pelo mercado, as gigantes da IA, são autênticas máquinas de fazer dinheiro, com balanços incrivelmente sólidos. E é aqui que está o busilis da questão. O problema não é que estas empresas sejam más. Longe disso. São excelentes. O problema é que os preços atuais delas não refletem apenas o seu sucesso. Refletem um futuro de perfeição absoluta, sem qualquer margem para erro, para um deslize, para uma desilusão. E é com isto que ficamos. O diagnóstico mostra um mercado eufórico, com avaliações esticadas até ao limite, mas que por baixo é suportado por empresas genuinamente fortes. A aposta coletiva é numa revolução tecnológica sem falhas. A pergunta que fica no ar e que vai definir os próximos anos é tão simples quanto assustadora. E se o mercado estiver errado?